Agora o Cleiton travou. Boa noite, nós estamos ao vivo. Eu acho que a vinheta não entrou, a gente estava aguardando aqui o ao vivo. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. Boa noite, doutora Débora, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Doutora Tainá. Boa noite, Janaína. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite. Depois me corrija o nome. Marcos, boa noite. Gente, a Júlia não pôde estar presente. A gente tem alguns avisos. Na verdade, a gente vai bater um papo aqui, conversar com vocês sobre retrospectivas, perspectivas da microbiologia, né? Nesse ano de 2002 e 2023, para 2023. Essa ideia foi para agradecer a todos que estão participando com a gente esse tempo todo, a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco em todas as lives que estão gravadas no YouTube, a vocês que participam do WhatsApp, de todos os canais da gente. Muitíssimo obrigada. Então, na verdade, uma conversa de confraternização, tá bom? Então, eu não vou... Meu nome é Janaína, para quem não me conhece, e eu sou bióloga, e esse canal aqui foi feito para vocês. A gente vai ter uma surpresa, que é um sorteio. Eu vou mostrar para vocês o que vai ser. É uma caneca, tá? Do Micromeio, que tem os mascotes, que vai ser aí um futuro, uma surpresa de futuro aí para vocês. E a participação é o seguinte: a regra desse sorteio vai ser no ao vivo. Então, todos que estiverem aqui participando, deixar algum comentário de boa noite, ou um comentário para o Micromeio, ou para as palestrantes, o que vocês quiserem falar, e a gente vai anotar perguntas, mas isso até é bom, né? Pergunta é bom. Mas isso vai ser até às 20 horas. Então, 20 horas a gente encerra, e no final da live a gente vai sortear. E o sorteio vai ser feito à moda antiga, tá, pessoal? A gente tem aqui nos bastidores o Gleidson, que está fazendo a anotação de todo esse pessoal que está deixando os recados, anotando os nomes e colocando dentro de um saquinho, né, que vai ser uma garrafinha, e eu vou tirar o papel aqui no final da live, tá bom? Desejo uma live ótima para a gente, na verdade, essa conversa. Vamos aproveitar o conhecimento da doutora Débora e da doutora Tainá, pesquisadora, médica, todo mundo aqui com a gente. Vamos lá, Marcos? É interessante lembrar só, Janaína, que é pelo YouTube, tá? Quem mandar pelo YouTube... Isso, a regra é pelo YouTube. Todo mundo que está online agora está no YouTube, mas então manda pelo YouTube. Estou vendo aqui um monte de boa noite, ó. O pessoal está querendo levar a caneca, ó, um monte de boa noite. A regra é somente pelo canal do YouTube, deixar um comentário até as 20 horas, o sorteio vai ser no final da live, tá bom? E aí o ganhador... Vai ter prioridade sobre quem botou uma boa noite. Que isso, Marcos, não tem isso não. E outra, é só uma vez só, tá, gente? Não adianta a gente colocar várias vezes o boa noite, ou o comentário, ou a pergunta, que não vai entrar de novo ali no sorteio, vai ser uma vez só. Vamos lá, vamos falar das coisas mais importantes da microbiologia, que a gente trouxe alguns temas como Covid, sepse, né? Mas o Marcos vai fazer essa apresentação para a gente, e a gente vai dar palavras às nossas... Isso. Boa noite, doutora especialistas de hoje. Doutora Muito Débora. Obrigada. Doutora Débora, que já é sócia da casa. A Janaína. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu estou aqui para contribuir com comentários e análises do que for possível. Agradecemos aos quase 13 mil pessoas que, não seguidores, que a Janaína não gosta da palavra seguidor, vou falar de colaboradores, né? Como se eu fosse um RH de empresa. Os colaboradores, né, que contribuem com a gente, parceiros. Isso, né, participantes. Que visitam a gente lá no Instagram, quase 13 mil pessoas, a gente agradece vocês. Agradecemos quem está online aqui. Agora, são 7h40 de uma quinta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, cheio de engarrafamento. Então, quem está aqui... Oi? Quarta.
Hoje é quarta, né? Essa semana eu tô com problema. O Marcos, essa semana, o Marcos tá... O que é isso? É o jogo da seleção. O jogo da seleção tá acabando com a minha semana. Eu não sei mais quando é que é segunda, quando é que é sábado, eu não sei. Mas vai acabar, tá acabando. E aí nós temos hoje um encontro, né, quase intercontinental, porque a doutora Terrimar Ruoso, professora da Federal de Santa Maria, está falando com a gente diretamente do Rio Grande do Sul, né? Muito obrigado, doutora, de estar aqui online. Doutora Débora está aqui pertinho da gente, né? Doutora Débora Infecto, médica infectologista do Pedro Ernesto, da UERJ, né? Então, aqui mais próximo da gente, aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai falar de novo, né, sobre fazer um apanhado daquilo que a gente falou do ano inteiro, fechando o ano, que é retrospectiva e perspectiva. Né? De novo, a gente saber aquele velho chavão, né? Onde estávamos, para onde vamos, o que está acontecendo. Antes daqui da live, eu estava falando com elas de que algumas pessoas, até próximas a mim, estão dando positivo tudo de novo a Covid. Ou seja, a gente pensou que isso já tinha passado, que a gente ia pensar em outro tipo de zoonose, vai vir agora a zoonose do tatu ou da cutia, e agora a gente está de novo ainda com o Covid rodando a gente. Não atrai, Marcos. A gente vai falar um painel geral de atual da Covid-19 e vamos linkar isso justamente com a sepsia hospitalar e desafio de resistência bacteriana, que todo mundo, né, alertou durante, antes e depois de que o perfil das bactérias mudaram depois da Covid. Né? E isso atinge todo mundo, porque a gente vai chegar lá na frente, né, que a gente já debateu, até essa semana a gente falou sobre isso, mas a gente vai chegar lá na frente, tipo assim, as bactérias multiresistentes, qual o papel do Covid com isso, o quadro geral do paciente, né, de combater uma virose junto com bactéria, e aí você tem os fungos oportunistas, e a gente tem a microbiologia toda no paciente só, para poder tratar todo mundo, e não pode ser com uma bazuca, tem que ser com uma terapêutica que mate o bicho, mas não mate o paciente. Então, gente, muito obrigado. Doutora Débora, doutora Terrimar, a live é de vocês. Vamos bater um papo aqui nessa próxima 1 hora e meia. A gente está totalmente disponível para vocês. Eu peço que vocês se apresentem, né, também, se vocês quiserem falar um pouquinho de vocês. A doutora Terrimar tem um projeto, né, de Covid, se quiser falar um pouquinho. E aí depois a gente inicia, né, e aí eu deixo a pergunta para vocês, duas, né, depois de se apresentarem. A pandemia não terminou? Aí vai lá. Doutora Terrimar, pode se apresentar, por favor? Ok, então, boa noite. Primeiro eu quero te agradecer ao Micromeio pelo convite. Eu, como professora, né, sempre acho que a informação é a melhor arma, né? Quer dizer, a informação é poder, então a gente estando aqui, compartilhando um pouquinho do que cada uma sabe. Daqui a pouco o pessoal de casa também pode compartilhar um pouquinho, a gente vai tendo mais poder, né? Bom, eu sou professora, então, da Universidade Federal de Santa Maria, em um campus fora da sede. É no interior do Rio Grande do Sul. Nem em Santa Maria a gente está. Nós estamos a 200 quilômetros, mais ou menos, de Santa Maria. Numa universidade com uma estrutura física jovem, nós temos 15 anos, a nossa estrutura física aqui tem 15 anos, mas eu acho que a gente fez, durante esse período de pandemia, um trabalho de cidade grande, assim. Nós tivemos como eu vou te dizer, fizemos, né, construímos um projeto onde nós transformamos os nossos laboratórios de microbiologia, tanto de ensino quanto de pesquisa, em um laboratório de diagnóstico. Então, esse foi o que nós fizemos nos últimos tempos. Para além disso, então, eu sou professora, dou aula para diversos cursos, trabalho com microbiologia de alimentos, principalmente. Sou bióloga também, minha formação inicial é em biologia, e eu tenho um doutorado em ensino de ciências. Esse doutorado em ensino de ciências me fez olhar um pouquinho com outro viés para a microbiologia. Eu saí um pouco dessa ideia de microbiologia de bancada e comecei a olhar para a microbiologia como uma forma de popularização da ciência, né? Como uma maneira de transformar um conhecimento que é acadêmico em alguma coisa útil para a nossa comunidade. Então, eu trabalho um pouco com isso, microbiologia de alimentos, e também com essa situação, essa questão de popularização da ciência.
Tem vários alunos meus assistindo aqui, inclusive, boa noite. Podem colocar o meu nome em algum lugar para ver se eu concorro a caneca também. Eu acho Doutora Débora, para quem não te conhece. Olá, boa noite a todos. Acabei de ficar num lugar que tem mais luz aqui, mas talvez fique um pouco mais instável a imagem. Eu sou médica infectologista, formada há alguns aninhos apenas. Tenho formação em clínica médica e infectologia, tenho residência em infectologia. Trabalho com controle de infecção hospitalar já há mais de 10 anos. Já trabalhei em várias unidades aqui no Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho há 6 anos na CCH do Hospital Universitário Pedernest, ligada ao UERJ, e ao Hospital Universitário Gafreguin, ligada à Unirio, que é a nossa Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Também faço parte da diretoria da ECR, atual nessa BN, agora 2023-2024, vou ser novamente presidente da ECR, que é a Associação de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar do Estado do Rio, que é uma regional da ABIH, que é a Associação Brasileira de Controle de Infecção, que eu também faço parte da diretoria. Fala, Janaína. Sigam o canal, né? A doutora Terrimar também tem, o canal da ECERT, que é muito interessante também, né? Isso, sigam o Micromeios, acho que todo mundo aqui segue, mas se não sigam. Se vocês não seguem a ECERG e a ABIH, também sigam a gente tem várias mídias, Instagram, Twitter, enfim, as associações todas têm. Eu acho que, mais do que nunca, a pandemia mostrou pra gente que a gente não está sozinho no mundo, que a gente depende dos outros em todos os aspectos, né? As pessoas, os familiares, os colegas de trabalho, os colegas de convívio, e também no ambiente hospitalar, né? Não só no ambiente hospitalar, mas no ambiente de estabelecimento de saúde. A gente trabalha todo mundo em conjunto, médico, enfermeiro, biólogo, microbiologista, fisioterapeuta, e a gente não consegue andar para frente se não for junto. A gente depende do laboratório que faz o diagnóstico, o médico vai instituir a terapêutica, a enfermagem vai dar cuidado de enfermagem, instrução de medicamento, a FISO vai ajudar com a parte respiratória do paciente, principalmente de Covid, em outros casos, a fisioterapia motora. Então, assim, ninguém está sozinho no mundo e acho que essa pandemia mostrou isso muito para a gente. E, ao mesmo tempo, a gente teve... a gente evoluiu algumas coisas, mas evoluiu muitas coisas, né? Esse trabalho em conjunto foi muito importante. E a gente teve vários desafios durante a pandemia, não só o diagnóstico, o manejo da Covid, correr atrás da vacina, que sem dúvida, se hoje a gente está vendo um novo aumento de casos, uma nova onda, mas de casos majoritariamente leves, graças à ciência, graças à vacina. Mas além das coisas que a gente teve de melhorias, também teve outras dificuldades, né? A gente está tendo que lidar com, por exemplo, o advento cada vez maior de multiresistentes, né? Até porque no início da pandemia, principalmente, era muito difícil você manejar as doenças, doentes muito graves, doentes que geravam muitas dúvidas diagnóstico diferencial, de infecção viral, de infecção bacteriana. Então, foi pacientes que eram muito invadidos, tinham muito acesso vascular, ventilação mecânica, muito tempo internado, muito tempo no ventilador mecânico por conta da Covid. Então, acabava fazendo complicação secundária, bacteriana, uso de muito antibiótico. Paciente muito grave, a gente sabe que o intensivista toma coça para fazer antibiótico, então acaba fazendo antibiótico, às vezes pesando um pouco a mão. E isso acabou gerando um grande número de multiresistentes, né? A gente viu não só um aumento de infecção hospitalar, por conta de toda a dificuldade de manejo de pacientes, mas também um aumento importante de bactérias multiresistentes. Então, o Marcos falou no início, né, que o futuro é bactéria multiresistente. Eu acho que o futuro é agora, Marcos. Já tem tido bastante dificuldade de tratar bactérias multiresistentes na atualidade. O futuro é o fim. Bom, eu tô há 26 anos na área, né? Quando eu me formei, um pouquinho mais, 26, que eu estava na Fiocruz e aí entrei na empresa. Há 26 que todo mundo fala assim, não, as bactérias multiresistentes, cuidado com elas, há 26 anos atrás. Lá em 96 já se falava sobre isso. E acho que o que aconteceu é tipo aquilo que se previa em 96, só a pandemia durante 3 anos, ela fez uma concentração, né, de tudo. E aí eu acho, a gente teve uma palestra aqui também essa semana, tipo, não foi só o problema
dos micro-organismos, né? Você tem um problema hoje psicológico de todo mundo, a Covid afetou todo mundo. Eu posso falar, desde que teve Covid, que começou a pandemia, eu não consigo dormir direito. Não tem nada a ver com bactéria, não tem nada a ver com nada, mas simplesmente uma coisa que eu já falei para algumas pessoas, e quando você fala assim, mas você também teve isso? Cara, falando agora, realmente, cara, eu antes da pandemia eu dormia de uma maneira, hoje eu durmo completamente diferente. Agora, vai perguntar para mim por quê? Então, acho que atingiu a gente, né? De uma maneira psicológica, né? Dormir é psicológico, você tem o seu corpo descansando, você tem uma possibilidade de infecção através das outras pessoas, você tem, já que a doutora Terrimar falou, a microbiologia de alimentos, ela nunca foi tão discutida hoje nos assuntos, porque, de novo, voltando, hoje você tem uma saúde total, né? Então, você não fala mais da micro dentro do hospital, a micro veterinária, a micro de alimentos, porque está tudo ligado, entendeu? Você sabe hoje de que o Covid, a virologia, ela está presente no teu pet, está na comida, está no hospital, está naquele cara que está no cinema, na pipoca. Então, eu acho que isso... tudo junto, né? Isso foi um dos conceitos que a gente traz, eu acho que de novo, né, para 2023, acho que ainda mais esse conceito de unir todas as microbiologias, né? Eu queria, assim, só fazer uma pergunta direta, né, cortando, Marcos, desculpa. Não, se deixar, eu vou parar. Não, eu corto, gente. Quem cortou foi desculpa, eu trago todo mundo que eu fico aqui, mas então... Caiu o sinal, viu? Falou tanto que caiu o sinal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, aí, assim, a gente não... Quem está assistindo a gente não fez uma programação, foi de conversa mesmo, né? Então, vocês vão ver que, às vezes, eu vou direcionar a pergunta para uma, para outra, e quero que vocês duas conversem entre si também, porque eu acho que tem muito aí para sair de pesquisa e de clínica, né? De médica, né? Então, o olhar, eu perguntaria para vocês, assim, né? Vou perguntar para a doutora Terrimar e depois para a doutora Débora, o olhar de diagnóstico de 2022 foi bom para a Covid? Nós tivemos bons resultados rápidos, a gente teve condição de dizer para esses médicos do isolamento, de passar esse paciente para algum lugar, tarará. Doutora Débora, a senhora teve essa resposta? A senhora conseguiu pegar esse paciente de uma forma já sabendo, né? E foi mais fácil por conta de ter passado a pandemia, que foi o auge em 2019, de saber o que ia passar, qual é a medicação que ia dar. Aí vamos falar um pouquinho disso. Porque, assim, 2019 foi, eu acho que, o pico, né? Então, assim... 2020, ó. Tô eu com o Marcos. 2020. A gente está no tempo, Marcos, 2020. E 2022... Foi um ano negro. Aí vou falar como leiga, que a impressão que dá, eu falo assim para minhas irmãs, né? Não, agora já se sabe o que é Covid, então fica mais tranquilo, porque o médico já sabe o que faz, né? O diagnóstico já tem. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. A doutora Terrimar falar um pouquinho do diagnóstico e depois a doutora Débora entra nessa questão de 2022. Eu acho que a gente tem duas questões para avaliar em relação ao diagnóstico da Covid ao longo de 2022. Primeiro, a gente teve todo um problema para conseguir estabelecer um protocolo correto, né, para fazer o diagnóstico de uma forma correta e assertiva e o mais rápido possível para entregar esse resultado para o médico, então, fazer o devido tratamento ou isolamento do paciente. E isso eu acho que funcionou, então, ao longo de 2020 e 2021 dessa maneira. Todos os casos positivos diagnosticados com PCR, primeiramente, depois com aquele teste, né, de antígeno, enfim, de anticorpo de laboratório, de farmácia, né? De farmácia. Então, todos esses casos, eles eram notificados e o sistema de saúde sabia exatamente como conduzir esses casos. O sistema de saúde sabia como conduzir, desde como conduzir o isolamento, o tratamento em função da chegada até o médico, e também um acompanhamento, principalmente nessa questão de variantes, né? Dessa questão da vigilância genômica. A partir de 2022, a gente teve uma mudança de panorama, foi quando entrou muito mais forte a possibilidade desses testes feitos em farmácia, né? Que não eram o RT-PCR, então, principalmente o autoteste.
Aí esse autoteste nos deu duas coisas a se pensar. Primeiro, ele facilitou porque a pessoa se autotestava, e muitas pessoas não se testavam, né? Então, ela se autotestava e fazia por si só o seu próprio isolamento, o que, de certa forma, deveria reduzir a circulação do vírus, né? Entretanto, não temos um acompanhamento de que situação andamos. Então, os números que nós temos de 2022, eles são completamente fora da realidade. O que nós temos de número em função dessa modificação na estratégia de testagem, o que nós temos de números acaba sendo a partir de indivíduos que foram internados, de gestante, né? Quer dizer, SRAG, que acabavam, a síndrome respiratória aguda grave, né? Que internava com essa doença, então, acabava tendo por obrigação ter que ter um resultado de PCR, então eles nos enviavam. Então, a gente teve uma mudança de panorama que ela pode ser bem vista se pensada na questão do isolamento e diminuição de circulação do vírus, ou mal vista se pensada nessa questão de vigilância genômica e mesmo de epidemiologia. A gente do Brasil tomou uma atitude um pouco diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos em relação ao autoteste, porque tem também autoteste em outros países, né? E a gente, como segue muito o modelo americano, né? A gente sempre acaba falando deles. Mas a questão é que lá eles têm um vínculo entre a compra do autoteste e já a notificação para o sistema de vigilância. Então, e a gente não tem isso aqui. Então, a gente falhou nessa questão da vigilância. Eu acho que é um problema sério que hoje a gente está meio à deriva, né? Não sabe exatamente por onde andamos. Mas em relação ao tratamento, eu acho que talvez tenha ajudado bastante, né? Eu acho que assim, a gente tem alguns momentos da pandemia. A gente tem 2020, que a gente estava tentando entender o que estava acontecendo, que a gente tinha o PCR. Doutora Débora, só um minutinho. O fone está encostando? Porque eu não sei, eu estou ouvindo uma trepidação. Vocês ouvem, não? Só eu que estou ouvindo. Está me ouvindo melhor agora? Tem um barulho, uma interferência. Eu queria saber se vocês estão ouvindo. Um ruído, né? Eu acho que tem alguma interferência de Wi-Fi quando você fala. Quando você fala, dá só quando você fala. Eu não sei se encosta o fone. Porque eu tô com AirPod, não tem nem. Não tem nem como. Então não. Então vai. Mas não interfere, não. Dá para ouvir. Só porque fica com a interferência. Eu posso ligar e ficar no áudio aberto, mas eu acho que pode acabar dando outras interferências. Não, vamos lá. Se é muito Desculpa. ruim, me fala. Nada, se é muito ruim, me fala. Então, o pessoal fala. Em 2020, a gente estava enfrentando um novo patógeno, né? Um novo micro-organismo que a gente não conhecia. A gente tinha outros coronavírus antigos, endêmicos, mas que não faziam, sem dúvida, esse espectro de doença que a gente viu. Hoje em dia a gente entende já um pouco melhor, mas sem dúvida, acho que nos próximos 10 anos a gente vai aprender muito mais. Não me esqueço, em 2009 a gente teve a primeira pandemia, que foi a H1N1, a H1N1, e a gente só foi entender muito melhor o que estava acontecendo com a influenza H1N1 ao longo do tempo, depois do início da pandemia de 2009, né? Então, nos próximos 5, 10 anos que a gente foi aprendendo muita coisa, e imagino que isso vai se repetir com a Covid. Embora a gente tenha tido realmente um conhecimento ganho muito rápido em curto período de tempo, eu acho que ainda tem muito a se aprender. Então, a gente tinha uma doença muito grave em 2020, com muitos pacientes graves que internavam, que a gente muitas vezes não conseguia fazer o exame porque não era tão fácil acesso, principalmente no início da pandemia, ou não conseguia o exame, ou conseguia, demorava 7 dias ou mais, dependendo do prazo onde você estivesse, para você conseguir esse diagnóstico. Então, a gente tinha uma dificuldade de diagnóstico, então a gente tinha um N inicialmente grande, mas com dificuldade de diagnóstico. Ao longo da evolução dos exames, como a Perimar bem falou, a gente começou a ter outras tecnologias, começou a ter teste rápido de antígeno, começou a ter técnicas de PCR mais rápido, né, de point of care, para você conseguir ter o PCR em pouco tempo, dependendo da sua realidade, se a gente está falando de SUS, se a gente está falando de particular. Mas o teste de antígeno caiu bem no gosto do povo, até pela questão de conseguir fazer uma tecnologia, um custo não muito alto, né, mais barato do que o PCR. Então, o teste de antígeno realmente foi uma coisa que utilizou bastante. Inclusive, a gente pode até considerar, a gente sabe que o teste de antígeno é melhor para paciente sintomático melhor seria o PCR, e mesmo assim, pela facilidade, praticidade, rapidez do teste rápido de antígeno, a gente acabou utilizando ele em certos momentos, como até triagem pré-operatória,
de momentos de pior crise da pandemia, com todas as suas particularidades e dificuldades e enfim, acessibilidade e especificidade do exame. Mas a gente começou a entender, conseguiu fazer mais diagnóstico. E a questão do autoteste, que foi justamente isso. Ajudou muito a gente conseguir fazer o isolamento para tentar conseguir cercear a circulação do vírus, mas a notificação a gente perdeu um pouco. Mas mesmo assim, mesmo com subnotificação, por conta do autoteste não necessariamente ter sido notificado, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, a gente vê as ondas subsequentes que vieram em 2021, 2022, né, janeiro desse ano, meados desse ano, e agora no final do ano a gente volta a ver um crescimento de casos, que a gente acaba sentindo, embora esteja subestimado a notificação, a gente vê as notificações, a curva de notificação se alterar, e também a gente acaba vendo na prática, a gente vê muitas pessoas próximas a gente, realmente com quadro de síndrome gripal, e o que chama a atenção da gente é que, assim, hoje em dia, graças à vacina, né, tá todo mundo já com 4 doses, alguns pacientes imunossuprimidos, mais idosos, até com a 5ª dose já. Então, a gente vê um espectro de doença bem diferente, né? A gente chegou no auge da pandemia, o PETERNET chegou a 180 leitos para Covid, a grande maioria terapia intensiva, e hoje em dia o nosso volume de leitos de Covid é bem inferior a isso. A gente estava com um setor com 10 leitos, a gente chegou a aumentar um pouquinho agora nesse aumento de onda, que já voltou a cair, não chegou a 20 leitos no total. Então, assim, a gente realmente sente que aumentou, mas não é com a gravidade de 2020, porque a gente tem de melhorar a doença, porque a gente tem a vacina, sem dúvida, dá uma proteção para a gente. E com relação ao tratamento, a gente tem algumas coisas, tratamento geral, de suporte geral, né? E a gente começa a ter mais fora do país do que no Brasil, efetivamente, mas a gente começa a ter algumas drogas testadas e aprovadas em diversas fases diferentes da Covid, né? Teve o Remdesivir, tem agora o Paxlovid, que eu não consigo nunca lembrar o nome é difícil de falar o nome da ritonavir com o lumefanavir, um outro antirretroviral. A gente começa a ter alguns antirretrovirais, algumas drogas sendo estudadas específicas para a Covid, geralmente para infecções mais graves, pacientes com risco de infecções mais graves, né? Subpopulações de maior risco de agravamento de doença. E a gente recentemente teve a aprovação do Paxlovid para uso no Brasil. Tem alguns tratamentos disponíveis na rede pública de saúde, mas é um número bem reduzido, só alguns pacientes que teriam realmente acesso a isso, já está fazendo esse fluxo de fazer medicação. Eu acho que é isso, não sei se eu respondi tudo que vocês perguntaram. Eu vi que o custo do Paxlovid é de R$ 2.700 por tratamento. É muito caro. E ele vai estar disponível nas farmácias logo, em breve, mas me parece que a Pfizer doou para... Não tenho bem certeza se foi esse número, tá? Mas me parece que a Pfizer doou 12 unidades para o Ministério da Saúde. Eu vi uma notícia disso, acho que no G1. Não são 12, não. Eu acho que não são 12, não. Assim, eu sei que vai ter no particular, na farmácia, ainda não tem nas farmácias para comprar. Eu sei que para os estados foram distribuídos já algumas doses, acho que para o Rio foi até em torno de 100 doses, então, assim, não é tão pequenininho esse 12, talvez esse doses você fala de caixa, não é isso? Troquei o número. Não é 12, é outra coisa. É R$100 mil. Tá. 100 mil em medicação, 50 mil em valor já chegou, e o restante vai ficar para 2023. Eu baguncei a cabeça com alguma outra coisa, que era 12. Mas 100 mil também em valor redondo de doses, a gente está falando de nada, né? É um pingo na chuva. Se você considerar 2.500 para ser mais fácil o cálculo, né? 2.500 para 100 mil não são tantos assim. Um pingo então, mas é pouca coisa, mas assim, não é todo mundo que você tem indicação de fazer tratamento, populações específicas. A gente sabe que o impacto maior são as populações de maior risco, que são justamente que têm mais risco de gravidade e de falecer. A gente vê a população jovem, população sem comorbidade, sem imunodeficiência, com todas as doses de vacina, a probabilidade, não é que não fiquem graves, mas a probabilidade de ter um quadro mais grave, um desfecho desfavorável, é menor do que pessoas imunossuprimidas, pacientes idosos, pessoas que não estão vacinadas completamente, têm um risco muito maior, sem dúvida, de fazer uma doença mais grave. E nessas populações, principalmente de alto risco, né,
que você acaba fazendo a medicação. Mas, assim, é um alento, acho que é uma gota no oceano, mas é um alento a gente saber que tem já algum medicamento para tratamento, tem algumas indicações específicas para isso, não é para todos. Mas o que a gente acaba vendo atualmente é isso. As pessoas têm muito um quadro de síndrome vital, coriza, cefaleia, dor de cabeça, né? Alteração de paladar, dor de garganta, dor no corpo, espirra muito, tosse e teste vem positivo. E isso para a gente também é um alento, porque mesmo com toda essa notificação, se você for comparar as curvas do início da pandemia e ao longo da pandemia de 3 anos e agora no final, você vê que a relação entre o total de casos e casos internados, a gente teve um aumento absurdo total de casos, até porque também começou a se testar mais, e o número de casos de graves, pacientes graves internados ao longo da pandemia, ao longo da vacinação, a gente vê uma queda importante. Então, assim, sem dúvida, a gente teve vários avanços, né, tanto no diagnóstico, quanto no isolamento, quanto no tratamento. E eu acho que isso realmente melhorou muito e a gente também passou a entender melhor a doença, né? Entender o que a gente tem que ver com relação a manejo de cascata inflamatória, com relação a risco de coagulação, tem que fazer algum tipo de manejo com relação a isso. A gente possa entender melhor a infecção pela Covid. E também começou a ver outras coisas, né? Marcos falou sobre a pandemia, todo mundo ficou meio complicado em termos de saúde mental, ficou um pouco abalado de todo mundo, por conta de tudo que a gente passou, foi um desafio, sem dúvida. Mas a Covid também tem a Covid longa, que é uma coisa que a gente começa a ver agora, que são os pacientes depois de um quadro de Covid, tem quadro de cansaço extremo, tem casos, às vezes, até realmente de perda de memória, que é uma coisa relativamente frequente, mas rouquidão. Alguns com perda, rouquidão, a tosse que fica um pouquinho, alguns 2, 3 meses depois da Covid, mas esses sintomas leves, geralmente são mais autolimitados, não incomodam tanto e vão ser muito frequentes. Tem outros sintomas que não são tão frequentes e que são piores, né? Questão de até necessidade motora, de recuperação motora, de força muscular, de memória mesmo, muita gente relatando questões de perda de memória e outras complicações ligadas à Covid longa, que a gente não sabe qual vai ser o impacto, não só na nossa saúde individual, mas do ponto de vista populacional, qual vai ser o impacto para essa população, com tantas pessoas com Covid longa, às vezes tendo que ter readaptação de trabalho, tendo que se afastar do trabalho por conta da Covid, então a gente tem outros impactos também. Em relação a bebês, né, e crianças, a doutora Débora, a senhora pode comentar um pouquinho também? Em relação a 2022, 2020? Então, a população que a gente está vendo hoje, tirando as populações imunossuprimidas, idosos, com comorbidades, que a gente vê aumentar muito o número de casos, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, que a gente vê aumentar muito o número de casos, inclusive aumentar casos graves, às vezes acaba sendo realmente população pediátrica, principalmente naqueles países que ainda não conseguiram vacinar as crianças menores, né? A gente só consegue vacinar de 6 anos para cima, então abaixo dessa idade a gente está tendo dificuldade, demorou para aprovar a vacina, não chegou a vacinar ainda, então a gente começa a ver um número expressivo de casos nessa faixa etária, inclusive de casos mais graves, né? Hoje, o que acontece no Brasil aconteceu meses atrás em outros países que já estão vacinando crianças menores, mas a gente sabe que realmente tem um impacto nessa população, que acaba ficando a população vulnerável. Tipo, vacinou todo mundo, fosse criança, porque demora mais a padronização, a fabricação da vacina, os testes, ver se está tudo ok, como é que vai fazer a validação pela Anvisa, a compra. A gente sabe que tudo isso, e isso acontece em todos os países, de acordo com as suas regras de vigilância sanitária ou equivalente, né? Então, assim, a gente sabe que é uma população que acaba sendo realmente vista por último, mas como demorou muito, a gente também tem esse impacto de ver que essa população acaba tendo mais casos agora e mais casos graves porque ainda não conseguiram se vacinar. Marcos, quer fazer algum comentário? Eu não sei se vocês vão falar mais um pouquinho na frente, mas em termos de perspectiva do que vem por aí, né? A Débora estava falando agora de população vacinada ou não. A doutora Terimar falou justamente que o autoteste, você tem um absurdo número de pacientes que não têm sintoma assintomático que estão aí na rua, e aí a gente quando vê, né, o cara faz o teste, negativo ou positivo, mas não estou sentindo nada. E o cara vai para balada. Ele não está nem aí, vai para balada, continua a vida que segue, né, que é justamente a faixa etária que a Débora falou, o pessoal até 25 anos, até 30 anos, não está nem aí, né? E aí eu penso, tipo, se a gente pegar, por exemplo, a África, hoje
né? 7/12/2022. Você pega aqui só 25% da África como continente foi vacinado. Só 25%. Sabendo que a África, né? Sabemos que a África é o berço de todas as viroses. Né? Todas aquelas viroses que o pessoal fica assim, mas que nome é esse? De onde que veio isso? E a gente sabe, né, que veio lá da mata, que né, a integração do homem na mata e tudo. E aí você junta com isso o projeto Covid-0 da China, né, que estão tentando colocar Covid-0. A gente nem sabe qual é a informação, mas é na base da bala, na base da prisão, porque para fazer alguma coisa nisso, né, um projeto que chegou no Brasil, chegou no mundo, Covid-0, que está acontecendo lá na China, é porque alguma coisa aconteceu. Não está no status quo normal do início do ano passado. Então, tipo, em termos de perspectiva, a gente vai continuar tendo, a Covid vai virar um novo sarampo, e aí todo ano, ou toda vez você vai ter que fazer uma campanha, ou uma nova doença, por aí vai, ou a gente tem que estar preparado para uma nova pandemia vindo de alguma coisa em combinação com o próprio Covid. Não sei. Eu acho que... Na verdade, Marcos, eu acho que no mundo como um todo, até pela questão da própria invasão do homem nas florestas, desmatamento, que não vai parar, na verdade. Aquecimento global, tudo isso, não só na África, assim, coronavírus, influenza, a gente também tem a Oriente Médio, também tem a Ásia, também teve vírus que a gente começou, que embora tivesse vindo de outros continentes, se expandiram aqui a partir do Brasil, como o Zika, chikungunya, enfim. A gente sabe que não tem especificamente um lugar específico com relação ao surgimento disso. Tem muito a ver com o local de invasão dos homens no ambiente da mata. Quando a gente fala de vírus com vetor, com mosquito, aí é festa. Tipo assim, através do mosquito, festa. É festa. A gente estava falando essa semana aqui do mosquito palha. Né? Então, tipo assim, o mosquito da leishmaniose, mas quem garante que o pernilongo que está aqui voando aqui em cima de mim, o culex, né, da gente, o doméstico, não vai também pegar a leishmaniose e vai ter um boom de coisas. Quando você tem um vírus transmitido de homem a homem, né, eu acho, tirando uma coisa absurda, né, que é aqueles vírus cabeludos lá da África, né, mas, tipo, um que é veiculado pelo artrópode, ou seja, o mosquito pode levar para qualquer lugar. E o outro é homem a homem, como seria o coronavírus. Foi homem a homem, veio de um animal para o homem e vai passando. Mas qual é a facilidade disso? O que vocês acham? Eu acho que não é tanto o fato de ser de homem a homem, o que também é, né? Mas assim, a gente tem outras doenças, tipo HIV, por exemplo, também é, né? De homem a homem. Mas é a forma de transmissão, quer dizer, na verdade, a biologia desse vírus, né? Esse vírus, biologicamente, ele foi adaptado, ele se adaptou a ficar numa série de células do nosso corpo. São vários órgãos, vários sistemas que acabam sendo capazes, ele acaba sendo capaz de se reproduzir, e desse modo você consegue eliminar esse vírus de várias formas, mas principalmente a questão de você conseguir eliminar ele pelo ar, né? Então, essa transmissão pelo ar, ela facilita muito a transmissão. Você aumenta a possibilidade de infecção em um número muito maior. E além disso, quer dizer, além disso não, junto com isso, você tem um vírus RNA que tem uma capacidade de mutação muito grande e qual é o objetivo de qualquer que seja o ser vivo? É a adaptação, né? Quer dizer, ele ele quer chegar àquele momento em que ele consiga se replicar no nosso corpo e não causar doença nenhuma, porque daí ele está feliz, fica todo mundo feliz, né? Quer dizer, isso seria o auge evolutivo, né, para o vírus. Então, na verdade, o que acontece é que a cada nova cepa ou a cada nova variante, né? A cada nova variante que a gente tem, essa variante vai se adaptando de uma ou de outra maneira. Então, eu acho que a gente vai ter ainda muito a se falar do Covid, né? A gente tem aí a questão de ter tido 2 picos da doença. Lá no início, nós tínhamos uma discussão muito grande se o vírus também é capaz de se espalhar no inverno, no verão, qual é a temperatura, né? Enfim, isso não existe mais, quer dizer, ele se espalha a qualquer temperatura, com qualquer umidade, quer dizer, né? O negócio realmente, ele tem um potencial de transmissibilidade bem alto. Então, eu acho que você junta
o potencial de transmissibilidade dele, que é justamente pela biologia dele, né, de se replicar em células, como células da glândula salivar, por exemplo, junto com a estrutura de RNA altamente mutante, com capacidade de mutação e adaptação muito grande, você tem um vírus com possibilidade de, cada ano, ir sofrendo novas mutações. Nós já temos uma assim, né? O influenza é assim. Nós convivemos com influenza, a diferença entre os dois aí é que o influenza nós temos um único pico, normalmente, que se refere ali àquele mesmo inverno. Sazonal, né? É sazonal, ali chega ali no inverno, todo mundo vacina, ok. Agora, esse a gente tem visto nesses anos, e ainda também tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas a gente tem visto que são 2 picos. Então, seriam 2 vacinas, talvez, ao longo do ano, uma praticamente certo, né? Agora... Sim. Até voltando um pouquinho no que o Marcos falou, acho que o Perimar falou excelente, acho que realmente tem essa questão do vírus, né? Um vírus RNA, um vírus com alta capacidade de mutação e de adaptação. Isso a gente vê com outros vírus, o vírus influenza é o clássico exemplo que a gente acaba comparando, que todo ano a gente tem vacina contra a gripe, contra o vírus da influenza, mas novamente, como ela falou, a questão da sazonalidade não parece respeitar o coronavírus, a gente não sabe se ao longo do tempo vai respeitar ou não. Mas é uma coisa que tem a ver com isso. E eu acho que, assim, a facilidade de transmissão do vírus tem várias coisas. Uma coisa é uma doença infecciosa, seja vírus ou outro tipo de micro-organismo, transmitida a partir de um reservatório natural para o homem, ser transmitido a partir de um vetor, que pode ser um mosquito ou outro tipo de vetor, ou transmitido de uma pessoa a outra pessoa de diversas formas, né? A gente tem transmissão de vírus sexual, a gente pode ter transmissão também por contato, ou no caso especificamente do coronavírus, assim como na questão da influenza, tem a transmissão respiratória, né? Por gotículas, em situações de aerossol também tem transmissão via respiratória, que é uma forma muito fácil de você fazer transmissão. E além da forma de transmissão, a gente sabe, né? Se a gente for comparar o varicela com o sarampo, com o coronavírus, com a influenza, eles têm capacidade, né? Taxa de ataque diferente, né? A partir de uma pessoa infectada, quantas secundárias a gente pode ter de quadro de infecção, isso varia de acordo com o vírus. E eu acho também uma coisa que colaborou muito com isso é a própria globalização, né? Hoje em dia, uma coisa é você ter a gripe espanhola no século XIX, que as pessoas só se locomoviam para lugares próximos, para isso aí acho que é fundamental. Hoje eram navios. O modal era navio. Hoje o modal são 15 modais. Você pode... Não tem jeito. Sim. Aí o exemplo do monkeypox também, né? Sim, do monkeypox, com certeza. Você tem uma globalização de doenças, não só infecciosas, né? Mas assim, o principal, né, coisa, você tem aquela coisa do infeccioso muito claro pra gente, né? Você tem uma pessoa infectada com um vírus ou uma bactéria, alguma coisa que pode passar para outra, dependendo da forma, de qual micro-organismo, tem formas diferentes de transmissão, às vezes formas combinadas, né, respiratória e contato, por exemplo, como é o caso da influenza, como a gente até que fosse mais importante a Covid e contato, a gente vê hoje em dia que mais importante é a aérea, mas também tem a questão de contato. Então a gente sabe que isso tem uma pessoa positiva, ela pode levar para outras. Então tudo isso é importante na questão da transmissibilidade da doença. E o que a gente imagina é que assim, a gente não vai se livrar da Covid. A Covid, assim como a influenza, assim como os coronavírus endêmicos antes da Covid, vai ser um vírus que provavelmente vai virar perene, vai ser uma endemia. A gente não vai se livrar, não vai conseguir zerar Covid-0, acho que, assim, talvez transmissão Covid-0 é o próximo de zero, mas zerar, acabar com a Covid, extinguir Covid, que nem extinguir os dinossauros, isso não vai acontecer. Chegou para ficar, a gente só vai controlar. É controlar. Sim, mas o que a gente imagina é que vai ser um modelo parecido com o que a gente vê com a influenza. A gente vai ter vacinas que vão se atualizando com o tempo. Então, pelo menos uma, talvez 2 vezes por ano, a gente vai ter uma vacina com as novas variantes da Covid, né? A gente já tem, fora do país, vacinas bivalentes sendo aplicadas. Recentemente foram aprovadas no Brasil, mas a gente não tem ainda nem previsão de compra e início de aplicação. Mas a gente imagina que a gente vai ter uma vacinação assim, para o resto da vida com relação à proteção para botar lenha na fogueira. A Janaína não gosta, não vou botar lenha. Mas tenho fé de que a vacinação, sem ser uma ferramenta política, vai dar certo. Talvez, né? Mas assim, não a ponto. Eu espero que sim.
Eu só tenho a dizer... Não vamos falar de política. Mas que o micromeio é em prol da saúde e vacina é prevenção. Aí, pronto. O micromeio é laico. Ponto. O micromeio é laico. Isso, não, o micromeio é a favor da vacina. Vacina, inclusive. Vacina para poliomielite, que está aí, né? Já que mas eu também não sou contra a vacina. Vacina, gente. Eu uso político, não uso político da vacina. Mas, Marcos, eu até entendo que é questão de uso político da vacina, mas, na verdade, se você for pensar, a saúde pública parte de políticas públicas. Então, você tem que ter políticas não dá para dissociar, entendo. Não dá para dissociar. E aí... Você vacina. Eu acho que é melhor te mudar o assunto. Vamos lá. E vamos mudar, entrando um pouco nesse assunto, né, que a gente tem. Nós teremos o Ministério da COVID, Saúde médico. O Covid não só trouxe todos esses danos, estou mudando já, hein? Trouxe todos esses danos para a gente, né? Toda essa variedade, enfim, pesquisa e tudo mais, né? Parabenizar todos os pesquisadores, todos os médicos infectologistas que estiveram ali de frente, que a linha de frente foi difícil, né, para todos, tanto do diagnóstico quanto da parte médica, enfermagem, tudo, parabéns. Agora eu falo para vocês, assim, o Covid também deixa aquelas doenças, né, aí a gente vai para as bactérias multiresistentes, né, e as doenças que deixaram de ser vistas, né, tuberculose, o atendimento foi diminuído em relação a algumas doenças graves, que também são infecto-contagiosas, enfim, e que teve uma seleção aí de bactéria, vamos dizer assim, resistente, por conta também de uma prescrição... Fungos, não esqueça dos fungos, é isso aí. Durante a pandemia, a gente viu várias... Mas aí Aí eu queria que vocês começassem, a gente vai um pouquinho agora para as bactérias multiresistentes. As bactérias multiresistentes se tornam ainda mais resistentes em 2023? Então, eu acho que assim, a questão da Covid, durante a pandemia, a gente teve várias doenças que foram negligenciadas, né? Hoje em dia se fala, inclusive, em excesso de morte durante a pandemia, que você soma quem morreu por Covid, quem morreu por câncer, doença cardiovascular descompensada, por conta da pandemia, dificuldade de acesso à saúde, tem uma série de coisas, de várias patologias que foram negligenciadas durante a Covid. Deixa eu falar um dado aí desse negócio do número de mortes. O IBGE tem, na verdade, o IBGE a gente só tem os dados de 2021, né? Mas eu tô olhando aqui, eu tinha notado que entre os anos de 2010 e 2019, nós tínhamos constante, né, um percentual de morte de 1,1% anualmente. No ano de 2020 para 2021, saltou de 1,1% para 16,8% percentual de mortes. É muito alto. Outro dado também do IBGE que é interessante é que as doenças parasitárias, todas, elas estavam em 5º lugar no índice de mortalidade, né? No fator para mortalidade. Agora elas ficaram em primeiro, né? Por óbvio, em função do Covid. E as doenças cardiovasculares que estavam em primeiro desceram para segundo, câncer e assim sucessivamente, as outras se mantiveram. Outra coisa que também eu já vou aproveitar que eu estou falando aqui para falar é que o que teve outro problema na saúde também, que vocês estavam falando, né, da negligência em relação a outras doenças, foi a questão da vacinação, né? Nós tivemos um percentual de vacinação para outras doenças, o próprio sarampo, pólio, né? Tanto que pólio está nessa situação muito menor do que em anos anteriores. Então, a gente já também, se isso não for recuperado, o nosso modelo de país, né, com o melhor sistema de vacinação, daqui a pouco vai ter também consequências lá na frente, né, se não for atendido tal qual era antes. A gente tem dados do Rio de Janeiro de algumas coberturas vacinais que tradicionalmente eram super altas, né? Em torno de 50% de cobertura vacinal do que era previsto. A gente precisa geralmente acima de 80% de uma cobertura vacinal para ela ser eficaz. E várias vacinas tradicionalmente utilizadas, poliomielite, sarampo, tríplice viral, tríplice bacteriana, com coberturas super baixas, podendo realmente voltar a essas doenças retornarem, né, a nossa realidade de voltar a ter crianças infectadas por doenças que são imunopreveníveis. E isso realmente é uma coisa que deixa a gente muito preocupado. Mas, assim, além dessa questão das doenças que foram negligenciadas durante a pandemia, a Covid também, especificamente a Covid, a gente viu algumas coisas relacionadas à Covid, né? A gente viu alguns pacientes terem
pareceu que é mais frequente na Covid você ter, eventualmente, casos de tuberculose. É difícil de falar isso no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o estado com maior incidência de tuberculose do país. Então, assim, aumentar ou não aumentar para a gente acaba não tendo tanta variação, porque a gente tem muito caso de tuberculose. Mas, sem dúvida, a gente também viu casos de infecção fúngica, que é uma coisa que a gente via em populações específicas, pacientes transplantes de medula óssea, pacientes imunodeprimidos. A gente viu pacientes que eram imunocompetentes, que tinham tido só Covid, né? Só Covid, que não é só uma coisa, ainda mais no início da pandemia, eram doenças bem graves, mas que tinham doença estrutural pulmonar grave e que acabam realmente por uma infecção complicada, infecção fúngica invasiva, principalmente aspergilos, mas outras infecções. A gente viu um aumento, por exemplo, de candidemias também durante a Covid, até pela questão de invasibilidade, uso de acesso vascular, mas a gente viu um aumento realmente importante de vários micro-organismos, não só das bactérias, mas fungos e micobactérias também a gente viu aumentar durante a pandemia. E, sem dúvida, a gente viu uma seleção de bactérias multiresistentes. Eu acho que o Marcos falou desde a década de 90, já ouvia falar de bactérias resistentes. Não é que demorou a chegar, eu acho que a cada década você tem uma bactéria específica. Você começou com Marsa, depois você foi para os produtores de SBL, depois você veio com o Pseudomonas acineto, paralelamente o Enterococcus javancro, e agora, cada vez mais, enterobactérias resistentes, a carbapenem, o acineto e o Pseudomonas. Eu vi um debate no Congresso de Micro, não me pergunte onde, eu não lembro mais, Congresso de Micro, e eu lembro com uma mesa redonda, onde estavam todos os baluartes da microbiologia, né, clínica, e eles falaram que era um infinito, porque, na verdade, as bactérias se tornaram mais resistentes por si só, ou você teve a pressão seletiva de uma terapêutica errada, fazendo com que elas desenvolvessem mecanismos. A Débora falou tudo. A bactéria, o vírus, o fungo, ele quer viver e ele vai se adaptar. E aí você tem doses maciças de um antibiótico só para poder tratar uma quantidade muito grande de diversidade de bactérias, fazendo uma pressão seletiva, óbvio, você vai ter aquela velha, né, história de Mendel lá que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Um monte de mariposa morre, vai ter umas que não vão morrer e não adianta você jogar inseticida que aquelas ali vão ficar eternamente resistentes. E aí você tem o outro lado, né, que dessa minha revisão eu lembro que eles falaram, que é bem interessante. Se você colocar nos últimos 50 anos as novas drogas que a farmacêutica colocaram no mercado, elas são, 10% do que usa no mercado inteiro. E você demora muito a fazer uma droga e falar assim, agora vai para o mercado. Eu participei ativamente, né, quando lançaram as streptogaminas, né, dalfokinoprishtina, agora é a solução para tudo. Não demorou um ano. Não demorou um ano falar assim, pega a dalfo, joga fora, porque não serve. Né, que era a grande solução para os gram-positivos resistentes. E aí a gente está falando, eu lembro, eu não participei do Congresso de Micro agora em outubro, mas até se vocês tiveram lá, trazer para a gente, eu lembro que cefiderocol virou agora a musa, né? Eu não sei como é que está nos Estados Unidos o cefiderocol, mas virou a musa, e aí quando falaram da musa, já apresentaram, a musa é essa, mas ela não é 100% eficaz. Ou seja, então, a musa está vindo, mas não é também essa Coca-Cola toda. E aí? Mas, Marcos, se você for para pensar, eu vou deixar a Teri mais falar também, mas as bactérias estão no mundo há muito mais tempo que a gente. Então, elas estão há muito mais tempo aqui, elas são mais espertas que a gente com relação à sobrevivência. Eu lembro um Wikimedia que eu fui alguns anos atrás, que eles encontraram bactérias no fundo de uma caverna que não tinha sido explorada, não tinha tido contato com homens, e que estavam congelados, conseguiram resgatar essas bactérias, não eram nem micro-organismos especificamente patogênicos para a gente, mas que no seu arsenal genético codificavam proteínas, tinham genes que codificavam proteínas que confeririam resistência a antibióticos que a gente foi tentar agora. Então, na verdade, é muito mais uma questão de seleção, de pressão de seleção, e é exatamente isso. As pessoas fazem antibiótico, às vezes, não só a doses altas, mas assim, por tempos muito prolongados, ou por doses inferiores necessárias para o tratamento, ou um antibiótico de espectro muito amplo. A gente volta a falar de escalonamento. Hoje em dia, ainda existe escalonamento ou ficou só na teoria? Escalonamento. Então, nunca deixou de falar de escalonamento e escalonamento, assim, é super importante. Eu recentemente tive um caso de um paciente que teve uma infecção há um mês atrás por uma Klebsiella muito sensível. A equipe médica estava com meropenem, tá tudo bem, vou manter o meropenem. Não tinha necessidade, podia ter feito uma cefalosporina, podia ter feito uma outra droga de um espectro menor.
E agora a pessoa faz uma nova infecção, a paciente, um espírito, há muito tempo, para uma Klebsiella já resistente a carbapenêmico. Então, assim, é super importante isso. É um caso real, né, que a gente viu essa semana. E eu falei, gente, vocês não escalonaram antibiótico? Acharam melhor não escalonar, o bem estava grave. Sim, mas gravidade não quer dizer resistência, né? Não necessariamente a virulência da bactéria tem ligação com a sua resistência ou com a suscetibilidade. Então, assim, é super importante a gente escalonar, usar pelo tempo que precisa, usar tempos prolongados de antibióticos, usar doses corretas, né? A gente acabou aprendendo muito nos últimos anos por conta da resistência, a questão de farmacocinética, farmacodinâmica, doses pensadas para aquela bactéria, para aquele foco de infecção. O conhecimento de PKPD hoje, para todo mundo que está envolvido dentro de um ambiente de chamado paciente, né? O healthcare, acho que é fundamental. Acho que tá aí, você falou uma coisa certa aí, porque o PKPD era uma coisa básica, né? Mas que foi durante anos, ninguém falava disso, ninguém nunca, não. É um conhecimento até recente, Marcos. Eu acho que no início o antibiótico é meio que, não vou dizer chutado, mas assim, as doses, elas você testava com as posologias, via que funcionava e fazia aquilo impactar o paciente. Débora, a gente sabe que já foi em congresso, já teve gente que mostrou no congresso, né? Eu prometo que hoje eu me seguro, tá, Janaína? Mas a doutora Maria Rita mesmo, né, em congressos, hoje eu não vou chorar, chorei ontem. Ela mesmo mostrou de que se você pega o antibiograma, isso foi testado, né? Ela, a doutora Flávia já mostrou, o doutor Jorge mostrou, você pega o antibiograma, a primeira coisa que vê é S. Não, mas qual é a droga? S. É S que eu vou. E eu lembro de um congresso muito antigo que a própria doutora Flávia mostrou que ela inverteu o antibiograma. E aí ligavam para ela falando assim, cadê a ampicilina? Ela falou assim, lê até o final. Como o A ficou no último, eles olhavam, tá vendo aqui? Ué, cadê a ampicilina? Não testa mais a ampicilina, tá? É o último aqui, ó, sensível. Então, na verdade, acho que é um questionamento até maior, tipo assim, eu tenho a ferramenta, mas será que a ferramenta está sendo usada da maneira certa? Sim. Sei lá, estou jogando aqui, uma ideia. Assim, um pouquinho lá atrás. Oi? Gente, olha... Está acabando. A Telemar queria falar. Fale, doutora. Não, claro, pode falar, doutora. Eu acho que em relação à questão de resistência também tem outras coisas que a gente tem que pensar que tem se pensado, que é a questão da quantidade de resistência na comunidade também, não só em ambiente hospitalar. E essa questão dessa resistência na comunidade também tem a ver não só com o uso de antibióticos, muito mais né, um percentual muito mais importante com o antibiótico, mas a gente tem o uso em excesso de uma série de desinfetantes, os próprios antibióticos jogados no lixo, mananciais contaminados. Então, fora os utilizados na pecuária, né? Fora os antibióticos utilizados na pecuária. Alimentos. Alimentos, né? A gente tem uma série de outros fatores que estão externos ao hospital e influenciam e selecionam bactérias tanto quanto, né, os fatores lá hospitalares. E para lembrar também que tem agora aquela nova ideia de que os bacteriófagos possam salvar o mundo, né? A OMS também deu lá uma perspectiva que em 2050 não teríamos mais, voltaríamos à era antes da penicilina. E aí o povo está correndo atrás da ideia do uso de bacteriófagos, quem sabe seja uma nova penicilina. Então, assim, para a gente fechar esse bate-papo, que pena, eu pergunto para cada uma de vocês, já para cada uma de vocês. Muito rápido. A perspectiva da microbiologia para cada uma. O que vocês acham, para vocês fazerem de um resumo geral, o que será 2023? Em relação a falar primeiro, porque eu já falei demais. Mas eu quero a opinião das duas. Vamos lá. Doutora Terrimar, então, fala primeiro. Olhando pelo lado de professor, assim, né? Com formação, trabalhando com a formação de alunos. Eu vejo a microbiologia em todos os lugares. O conceito do One Health, aquele, né? Quer dizer, você integra a saúde com qualquer outra área e a microbiologia ela pode ficar no meio de tudo isso muito facilmente. Eu trabalho num centro onde a gente tem cursos de agrárias, cursos de saúde, cursos de várias
áreas de saúde e alimentos, né, indústria, enfim. E eu vejo que não importa para o lado que eu olhe, eu tenho como me inserir dentro da área da microbiologia. E acredito também que, como mercado de trabalho, a gente está em expansão. Assim, nós temos muita coisa para fazer lá fora, não só na questão de diagnóstico, mas assim, tem também agora, pensando na agricultura, essa questão do uso o controle biológico, produção de biológicos para substituir fertilizantes, que é uma área muito promissora também no nosso país, principalmente, que tem uma importância agrícola bastante grande, né, a nível global. A indústria também, quer dizer, eu vejo a microbiologia como, inclusive achava que tinha, eu sei que no Rio de Janeiro tem, né, um curso de graduação em microbiologia, eu acho que ele devia ser uma profissão, assim, a pessoa é microbiologista de profissão, porque a gente é biólogo, né, a gente não é microbiologista, a gente acaba se intitulando por amor à camiseta, mas eu mesmo sou professora, nem bióloga sou, porque atuo como professora. Então, eu acho isso. Eu vejo a microbiologia dentro de muitas áreas e trabalhando num conceito comum de saúde única, assim, que você integra. Se fala de agricultura, você também tem saúde ali. Se você fala de indústria, a saúde está ali. Se você fala de saúde, a saúde está ali, né? A saúde global e a saúde individual também, que acaba se expandindo, né, para essa saúde global. Eu acho que a microbiologia está... Eu acho que, então, na verdade, é isso. Voltando também no conceito de One Health, é um conceito que até um pouco antes da pandemia a gente já começava a falar, não é um conceito tão novo assim, a gente já falava dele antes da pandemia, mas sem dúvida a pandemia mostrou para a gente o quão importante, né, o conceito de One Health, que está tudo interligado, da agricultura, da pecuária, dos seres humanos, de onde é que a população mundial vive, onde é que ela se insere, qual é o nicho que ela está entrando, né? Desmatando, enfim, fazendo o que está acontecendo, e o impacto que isso vai ter, né? De fazer. Teve, um pouco antes da pandemia também, chegou a ter legislação proibindo o uso de certos antibióticos na pecuária, porque a gente entende que faz uma seleção de resistência, que vai acabar entrando também na população, não só na população de bovinos, enfim, da pecuária, mas também da própria alimento da população mundial. Então, você acaba tendo a deslocação de uma bactéria resistente para os seres humanos. Então, é super importante a questão com o conceito de One Health. Eu acho que a microbiologia é isso, está em tudo. E uma coisa que que eu vi nos últimos anos, embora não seja microbiologista, sou infectologista, mas por trabalhar há 10 anos com CCH, trabalho muito próximo da microbiologia. Uma coisa que a gente viu nesses últimos anos e que eu acho que cada vez mais a gente vai ver é o avanço também tecnológico do diagnóstico, né? A gente sabe que o padrão ouro de muitas coisas é a cultura, né? A cultura de bactéria, a cultura de fungos, cultura de micobactérias, e a gente sabe que os micro-organismos têm o seu tempo de crescimento, que é uma coisa que demora. Quando a gente fala de fungo e micobactéria, então demora semanas, meses para você ter esse crescimento, e isso vai ter impacto, obviamente, na terapêutica do paciente. Né? E a gente tem visto um avanço tecnológico, a gente tinha algumas coisas já anteriormente, teste de antígeno urinário para legionela, para histoplasma, mas que não está tão difundido no Brasil, né? Principalmente no Sul a gente não tem de forma tranquila esse tipo de exame, mas não só os testes de antígeno, mas também a gente vê a evolução da própria tecnologia de PCR, não só em materiais como secreção respiratória, painel viral respiratório, mas em hemocultura, e a gente começa a ver um resultado mais rápido, né? E até antes disso, mesmo de PCR multiplex, quando a gente teve o advento do mal de TOF, que permite, né, o diagnóstico mais acelerado a partir daquela curva de proteínas da bactéria, de saber qual é a bactéria que está envolvida, dá para a gente uma resposta mais rápida, porque a gente está acostumado, enquanto médico, hemograma, você coloca no aparelho, sai, em 1 hora você tem aquele resultado. E na microbiologia é aquela coisa, não, mas demora muito, mas a laboratório de microbiologia demora demais quando der a resposta, porque depende da bactéria, do micro-organismo crescer. Né? E a gente viu um avanço, né? Não só em relação a marcadores como tipo testes de antígenos mais diversos, como evolução em termos de mal de TOF, como evolução em termos de PCR, e também de outros marcadores, não necessariamente ligados à microbiologia, mas marcadores de infecção, como procalcitonina, além da PCR, que já é mais antiga, que ajudem a gente a fazer esse diagnóstico e, principalmente, garantir que a gente
valorize o recurso finito que a gente tem, que são os antimicrobianos, que tem que ser utilizados de forma racional para garantir que todos nós vamos ter esse recurso durante muito tempo para a gente, para nossos familiares, nos próximos anos. É isso. Liga o som, liga o som. Você está sem áudio. Seu som está sem áudio. Liga o som. Tem pergunta do pessoal? Eu não consigo visualizar. Estou vendo aqui, queremos parte 2. Poderia falar, papá. Parabéns, valiosa equipe que cooperou. Agradecimentos, fã-clube. Tem vários fã-clubes aqui. Acho que fã-clube, a gente... Palmeiras da Missão está toda aqui, toda a população está aqui no chat. Mais ou menos. Entendeu? Mais ou menos a faculdade mas é que eu disse que se não viessem, iam ganhar falta no capaz. Amanhã na aula. Nem fiz Muitos isso. elogios. Não, era mais ou menos isso. Sim, é uma pena, né? Mas a gente tem que fazer. Passou bem rápido, 1 hora e 40 minutos. Isso. E aí eu vou fazer o sorteio, né? Daqui a pouco. Ih, cadê o sorteio? Acho que já rolou o sorteio, né? Nos bastidores. Não. Aqui, ó. Não, o sorteio é agora! É ao vivo. Ó, para o pessoal ver, tá? Que tem uma garrafinha. Foi todo mundo que deu boa noite até as 8 horas. Caiu aqui e aí eu estou balançando bastante. E vou tirar isso, e vou tirar um. A gente não favorece ninguém exatamente, mas só pode ser um. E vamos ver quem foi que ganhou. Giliane Dessotti, acho que é isso. Eu vou botar aqui para vocês verem. Ó. Dá para ler? Não, dá, agora dá. Giliane Dessotti. Parabéns. Obrigada a todos que participaram com a gente. Aqui, ó. Vocês precisam... Aqui, ó. Giliane Dessotti, Palmeiras Dessotti. Eu falei que tá a cidade toda aqui. Tá a cidade inteira aqui no chat, cara. Aí não dá. Parabéns. Depois você coloca pra gente no privado, por favor, o seu contato, para mandar todo o endereço, tá? No Instagram. Aí vai lá no privado e coloca pra gente encaminhar, tá? Para você receber em casa ou onde você preferir. E vai uns brindes, tá? Na caneca. Vai uns brindes, que a gente tem alguns mascotes aqui, ó, na sua caneca. O brinde tem que dar um pra prof, né? Os brindes vão aqui, os brindes vão aqui dentro. Separa 2 aí. A professora, a professora que pediu aqui, ó, viu? É Gislane, né? Giliane. Eu guardei o papel, Giliane. Parabéns. Não vou me estender muito. Eu queria que o Marcos, com esse tempo todo, né, que vem participando das lives do Micromeio, e fizesse... Ele se assustou, gente, que não foi combinado. Eu faço o quê? Eu quero que você fale um pouquinho da sua percepção também da microbiologia para 2023. E aí a gente finaliza, você finaliza, e aí depois a doutora Débora fala, ou a doutora Terimá, tanto faz a ordem de vocês duas, deixa uma palavra final para o pessoal, como a gente sempre faz, tá? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente, eu quero agradecer ao Marcos Vinícius, que acompanha o Micromeio aqui com a gente desde algum tempo, gentilmente ele vem aqui, faz esse trabalho brilhante, e os nossos palestrantes que passaram aqui por todos esses anos que a gente tem no Micromeio. Quase 200 palestrantes falaram. Eu faço... Quase 200. Aqueles que voltam e voltam e voltam, né, doutora Débora? Doutora Débora, eu sou fã, desculpa aí. Então, assim, eu quero agradecer, eu fico muito feliz, né, na verdade, existe um propósito desse canal, eu tive um propósito e hoje eu fico muito, eu estava conversando isso com a doutora Terimá antes, quando eu convido vocês e vocês aceitam, os palestrantes, a virem aqui falar com a gente, porque a ideia é muito essa de conhecimento, de troca, e assim, eu fico muito, muito feliz mesmo, então assim, eu fico muito realizada de ter esse canal por conta disso, e enfim, todos que acompanharam a gente, um Feliz Natal para todos, um excelente Ano Novo, prevenção é vacina, prevenção é tudo isso que a doutora Débora falou, de não usar antibiótico, o que a doutora Terimá falou também aqui, vai ficar gravada essa live para vocês
ouvirem novamente os recados. E não vou me estender mais. Marcos Vinícius, qual é a sua perspectiva para 2023? E fala aí um pouquinho para a gente da microbiologia. Bom, rapidamente, o que eu acho é, primeiro, agradecer a quem está assistindo a gente agora, são 10:50 da noite, a doutora Terrimar, a doutora Débora, muito prazer em tê-las aqui de novo, é sempre um grande prazer. Desde a primeira vez que eu convidei, né, a Débora para fazer uma palestra onde eu trabalhava, né, acho que ela sempre contribui com a visão dela de médica, da onde o pessoal está, e ela já rodou vários hospitais aqui no Rio de Janeiro, aí uma hora ela falava de Ipanema, agora ela fala do Grafê, daqui a pouco ela vai para outro hospital e fala assim, vou trazer agora a opinião do outro hospital, então é bem legal. Doutora Terrimar, acho que o que a senhora faz é fantástico, que é a nova geração. Né? Eu já fui professor na minha vida, alguma hora da minha vida de biologia, mas uma coisa que eu fazia lá na Fiocruz, quando eu estava lá, que é justamente a nova geração, o pessoal que vinha de curso técnico, o pessoal que fazia mestrado, fazia doutorado, a gente ajudava, fazia algumas aulas. Acho que a microbiologia sempre foi um local do laboratório negligenciado, sempre foi, né? Então, tipo, eu quando fiz estágio, me formei, fiz estágio, eu passei bioquímica, imuno, hormônio. Quando eu fui para micro, todo mundo assim, a micro fede. Você vai lá, é o departamento mais fedido. Aí eu cheguei lá, estava tirando o meio de cultura do autoclave, eu falei assim, que cheiro legal, gostei disso. O que é isso? Era o meio do autoclave. Então, pronto, eu falei, é aqui que eu gosto. E aí, acho que é muito legal, acho que quem está assistindo a gente aqui, seja da faculdade, seja de todo mundo que está aqui, leigo mesmo, estude. Quem é biólogo, quem é farmacêutico, quem é microbiologista, quem é biomédico, primeiro, estude. Estude muito, porque o que é hoje um dogma, amanhã não é mais dogma. E foi assim, a história da microbiologia diz isso. Né? Eu sempre falo que eu tenho aqui na minha casa, herdei do meu pai, que é médico, eu herdei um Otto Bier, tem um livro Otto Bier aqui, que acho que todo mundo tem que saber o básico da coisa. A gente falou aqui, hematologia, hemato se aperta o botão. Eu falei isso ontem na live aqui, né? Aperta o botão porque a hemato faz tudo sozinha. Quebrou o equipamento, você faz como? Você vai pegar a câmera de Neubauer, você consegue ver a diferença das células, você faz bioquímica com diluição, você tem que saber fazer. Então você tem que estudar. Eu acho que, só terminando para a gente não ir muito para frente, eu acho que tem muita metodologia nova vindo por aí. A solução, né, o futuro da gente, não só do Brasil, do mundo, é o diagnóstico rápido. Já melhorou muito, né? O PCR é um quarentão. Quem acha que o PCR é teenager, não, o PCR não é teenager, ele é quase um quarentão indo para cinquentão. Né? E ele já mudou muito, lembra? Antigamente eram 3 salas, trocava de roupa. Hoje em dia você faz um PCR aqui, ó, na mesa. Na mesa você faz um PCR, não precisa de nada. Então já evoluiu. E existem outras metodologias que não chegaram ainda nas grandes corporações. Eu falo para todo mundo isso que eu vi em alguns congressos lá fora, de metodologias que não tem FDA, que não tem comunidade europeia, principalmente vindo da Coreia, vindo do Japão, vindo da China, que você fala assim, como é que o cara faz isso? Aí eu falo para todo mundo, o dia que a multinacional comprar essa metodologia, já era. É uma coisa de Star Trek. É aquele negócio, você pega o SWAB e vai fazer tudo num cassete. O futuro é esse, é um cassete com SWAB e acabou, você faz tudo. Então, vai vir por aí. O diagnóstico rápido para tuberculose já é praticamente assim, né? Né? Entendeu? E imagina, ainda tem gente na metodologia que faz o agarrar com ovo, tem que fazer tudo aquilo, entendeu? De Pasteur. Mas o futuro é esse. O futuro é você ter um diagnóstico o mais rápido possível para que, como a Débora e a doutora Terrimar falaram, você, com esse diagnóstico, o médico, né, quem está lá, responsável pela terapêutica, seja no hospital ou um veterinário gestor de uma criação, né? Falar do agro. Ou um outro que faz a gestão. Sua filha apareceu. Estava demorando para aparecer. Ou um outro que trabalha com pet, né? Você fazer o diagnóstico rápido e tomar a decisão mais correta, seja para gerenciar uma avicultura, seja para gerenciar cavalo, seja para gerenciar boi e outras coisas, e até cosmético. A gente falou isso mês passado, não foi, Jana? A gente teve uma aula aqui, não, foi essa semana, microbiologia de cosmético. É uma coisa assim, fora da caixinha, tipo assim, pô, essa semana. Eu nunca pensei nisso, né? Um teste de microbiologia para uma multinacional que faz cosmético, e tem tudo a ver. Então, acho que é isso. Acho que o futuro vai vir e vai vir muito rápido. Né?
Óbvio, né, que no início o custo é alto, né? Nem todo mundo hoje tem um PCR real time, nem todo mundo hoje tem um mal de TOEFL, mas se você tiver conhecimento, você sabe como falar e fazer. Então, tipo assim, o meu sonho é ter um mal de TOEFL, mas hoje eu tenho uma micro básica que eu chego na identificação, no antibiograma e fidedignos para ter uma terapêutica em cima. É só isso. O mundo está mudando. Hoje eu saí da área clínica, eu estou na área não clínica, eu trabalho hoje com veterinária, com alimentos e cosmética, e o mundo que eu vejo hoje nessa área, ele está, assim, nos últimos 5 anos, assim, muito rápido de evolução. E acho que é por aí. Então, parabéns, doutora Débora, que está justamente ajudando a gente dentro da área de saúde clínica. Doutora Terrimar, você é responsável por uma grande parte do futuro que vem por aí. Né? Os novos biólogos, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, que vão ser aqueles que daqui a 10 anos estão tomando conta daquilo que a gente está falando. Não vou estar eu aqui, nem Janaína, vai ser a nova geração. E tomara que essa nova geração ela venha mais esperta. Obrigada, Marcos. Doutora Terrimar. Bom, eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. E quero parabenizar vocês do Micromeio. Nós estávamos falando antes, né, Janaína, sobre a dificuldade que é para se manter um canal ativo desse jeito. Nós temos aqui no laboratório, o pessoal aqui do laboratório vai saber do que eu estou falando, nós temos aqui um Instagram do laboratório que tentamos fazer ele funcionar assim, mas aí ninguém posta nada, eu também não tenho tempo de cuidar. Então, assim, eu sei o quanto isso demanda tempo. Outra coisa que também estávamos comentando antes é que você ter um Instagram com tantos colaboradores, né? Sim. É diferente de quem trabalha, por exemplo, com, sei lá, atividade física, alimentação saudável, roupa, né? Quer dizer, é um público muito mais restrito, né? Quer dizer, são pessoas que gostam ou têm alguma afinidade por microbiologia, especificamente microbiologia. Então, é um público menor e vocês conseguiram, dentro desse público já afunilado aí, atingir um público bem grande, assim. Então, parabéns pela persistência no trabalho, pela qualidade das palestras. Eu consegui acompanhar algumas, mas, assim, como também estava falando antes, pelo menos eu sei que está lá, eu faço parte do grupo do WhatsApp, que é muito bom também. Está lá. Então, se tal assunto, eu sei que o pessoal lá falou também. Essa dos cosméticos, inclusive, está na minha lista, que eu quero assistir, ainda não consegui. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada aos meus alunos por estarem aí. Amanhã nos vemos, né? Também. E amanhã tem aula. Amanhã tem aula. Acordem cedo. Totalmente, no caso. Prazer em conhecer vocês e até uma próxima. Obrigada. Doutora Débora. Queria agradecer o convite mais uma vez. Já não é a primeira, nem a segunda, acho que é a terceira ou quarta vez que as meninas... Sócia do Micromeio. A Janaína me chama para fazer no Micromeio. Prazer, Terrimar, não conhecia, foi uma excelente discussão. Obrigada, Marcos, obrigada, Janaína, mais uma vez, por ter proporcionado esse espaço para a gente poder discutir. É um assunto que eu gosto muito, embora não seja não tenha sido lá atrás o meu foco inicial, né, quando eu resolvi fazer medicina e trabalhar com infectologia. Hoje em dia é uma área muito afim, muito próxima, e é isso, a gente vai para fora, vai nos congressos, vê uma tecnologia que parece ficção científica, nunca vai chegar, que é carésima, e hoje em dia a gente já tem o teste rápido de tuberculose, que a Terrimar citou, por exemplo, tem pelo menos uns 10 anos, né, que a gente tem disponível, e hoje em dia realmente com custos menores. A tecnologia de PCR realmente evoluiu, mas a gente às vezes tem outros testes, como o de antígeno, que não é tão caro, não é difundido. O mal de TOEFL já foi super caro o aparelho, hoje em dia já não está tão caro, e os insumos, né, é mais barato, então acaba realmente tendo mais ou menos. Então, assim, eu acho que realmente evoluiu. Queria parabenizar vocês por manter o canal, por ter construído o canal, ter construído tantos colaboradores, parabenizar pelas palestras sempre que vocês organizam e agradecer e desejar boas festas para todos. Gente, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez, doutora Débora. Obrigada, doutora Terrimar. Obrigada, Marcos Vinícius. Obrigada, Júlia, Carmen, Gleidson, que também faz parte desse canal aqui, que dá toda a assessoria, e todos os nossos palestrantes e participantes. Ótima... Até o ano que vem. Até janeiro. Até o ano que vem. Até o ano que vem, essa live para a gente confraternizar tudo o que aconteceu em 2022 no canal. Eu vou fazer algumas postagens
ainda até final do ano, mas em 2023 a gente volta com as lives, tá bom? Ficou gravada essa live, eu vi que a doutora Drummond, Lúcia Drummond, disse que entrou atrasada, não tem problema, está lá gravada, pode começar a assistir quando puder, então vocês podem conferir. E parabéns pela ganhadora do sorteio e todos que participaram. Giliane. Ele está aqui falando. O nosso... vai um brinde para a doutora terminar na... Tá bom? Muito obrigada. Quem não chora, né? Quem não chora, né? A Débora a gente entrega pessoalmente. Doutora Débora, a gente entrega pessoalmente. Eu vou ali para receber também. Prazer. O prazer. Tá convidada para um podcast ao vivo, assim, com a gente aí, né? Tô doida para fazer isso. Mas pode vir, já tem casa para ficar, tá bom? Depois a gente passa de verdade mesmo, tá super convidada a vir ao Rio de Janeiro e pode ficar aqui. É um prazer ter vocês aqui, de verdade, tá bom? E todos vocês que assistiram. Gente, boas festas, tá? Saúde para vocês, se cuidem, né? Vacina, tudo demais, tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. Até logo. Opa, não saí? Agora saí.